Nesse vídeo nós vamos ver alguns exemplos de como se usar as tags HTML para fazer formulários. Inicialmente a gente vai ver como funcionam os métodos. Para isso eu criei aqui um app no Heroku, está aqui a URL dele, e para a gente testar esses métodos a gente tem que ter alguns campos também. Então eu coloquei aqui alguns campos para a gente testar. Se a gente colocar aqui no VS Code, a gente pode criar um documento novo, formulários.html, para a gente criar o nosso documento. Eu vou tirar aqui um pouco dessa parte, só para ficar mais limpo um pouquinho, não é? E colocar aqui o título formulários. E aqui a gente pode ver como vai ficar essa página. A tag para fazer o formulário é a tag form. Então a gente pode ver aqui, form, e aqui a gente vê a opção get e post. Quando a gente não coloca nada, o padrão é o get. Então aqui action é a página que vai agir, né? E o método é o que a gente vai colocar depois. Por enquanto vamos ver com o método get, que é o padrão. Então a gente pode colocar aqui método get, é a mesma coisa que não colocar nada. Por enquanto vamos botar desse jeito aqui. E para a gente testar um campo, vamos testar com input text. Ele simplesmente vai colocar um texto para a gente. Se a gente colocar aqui, nome, ele vai colocar um campo aqui, e se eu digitar alguma coisa aqui e apertar Enter, ele coloca aqui em cima na URL para mim. Olha só, aparece formulários, interrogação, nome Francisco. Ele coloca esse nome para mim ali em cima. Só que só o campo aqui não tem como a gente saber. Então a gente tem duas formas, na verdade tem três formas de fazer. A gente pode simplesmente colocar um nome aqui, né? Colocar a letra na frente, aí aparece o nome. A gente pode colocar isso aqui dentro de uma tag chamada label. Deixa eu ver aqui, label. E aqui eu coloco o ID, nome, aqui, nome. Faz a mesma coisa que só o nome direto, só fica algo mais semântico, explícito que eu estou usando esse label para esse campo aqui. Eu, particularmente, eu gosto de usar a seguinte coisa, eu gosto de colocar aqui um placeholder. Aí aparece o nome aqui dentro, quando eu digito, ele fica diferente. Agora, para a gente enviar o formulário, nem sempre vai dar certo com o Enter. Então, é bom que a gente tenha um input do tipo submit. Aí o valor dele, se eu não colocar nada, ele não aparece nada aqui. Se eu colocar aqui enviar, é isso que vai aparecer no botão. Então está aqui um botão submit, enviar, se eu colocar o nome. Outro exemplo que eu coloquei foi o password. O password, ele vai colocar um campo de texto, input password, chamar aqui de senha, e aqui o placeholder, eu vou chamar de senha também. Então, veja, apareceu aqui nome e senha. Se eu abrir mais um pouco, ele não faz a quebra de linha, então eu posso colocar um BR aqui para ficar um pouquinho melhor. Aqui também eu vou colocar um BR por enquanto. Nome e senha. O que acontece? Quando eu digito o nome aqui, o nome aparece. Quando eu digito a senha, ele coloca esse asterisco. Mas é importante observar que esse asterisco não significa nenhuma proteção, ele só não aparece na tela. Se eu apertar aqui no enviar, aparece a senha que eu digitei aqui em cima. Então, é interessante não colocar. Outra coisa que não é interessante, eu colocar
aqui em cima a senha aparecendo. Não adianta nada eu colocar a senha aqui embaixo e ela aparecer aqui em cima. Só que o método get, ele é desse jeito, ele coloca os campos do formulário direto na URL que a gente está enviando. Se a gente quiser colocar isso no corpo da requisição HTTP, a gente precisa mudar isso daqui para post. Então, se a gente muda aqui para post, deixa eu tirar aqui toda a URL, né, e colocar o nome e a senha, ele envia para a requisição. Veja que ele até apagou aqui o que tinha antes, porque não foi interpretado esse campo post aí, porque quando a gente não coloca o action, ele reenvia para a própria página. Para a gente testar esse post, a gente precisa de um servidor que compreenda, que interprete esse método post para fazer algum trato com esse formulário lá. Por isso que eu fiz aquele https requests echo.heroku.app.com. Se eu digitei tudo correto, ele vai colocar isso lá no aplicativo que eu fiz. Olha só, ele mandou aqui para Requests Echo, Heroku App. Esse aqui é um sitezinho que eu preparei no Heroku. E veja, ele simplesmente pega os campos e coloca no formato JSON para a gente. E aqui está o campo, nome, o valor que eu coloquei, Francisco. Campo sem o valor 123123. Então, independente de eu ter colocado isso no corpo do formulário, né, no corpo da requisição HTTP, essa senha continua ainda com texto plano. E o servidor consegue entender essa senha ainda, ele consegue interpretar e consegue mostrar isso para a gente. Então não é nenhuma segurança só usar o campo password e depois o método post. Isso não significa que está seguro. Para a gente continuar testando os próximos campos, eu vou voltar aqui para o get e eu vou tirar daqui novamente essa requisição para a gente fazer os testes vendo o conteúdo aqui em cima. Aí a gente pode continuar vendo os campos aqui em cima, sem precisar de acessar aquela URL. Então, o próximo campo que a gente vai observar, vai testar, é o checkbox. Então a gente pode colocar aqui, ó, input, checkbox, e aqui vai ter um nome. A gente pode colocar esse nome aqui de tecnologia. Então eu posso pensar a tecnologia que eu quero usar no input e colocar aqui na frente mesmo, tecnologia, HTML, é uma tecnologia. Quando eu verificar isso aqui, ó, aparece esse pontinho, essa marcação aqui do checkbox. Aqui apareceu, aqui, ó, checkbox, HTML. Eu coloquei isso antes de enviar, eu vou enviar depois. Aqui. Veja, eu coloquei tecnologia HTML, mas não tem nenhuma informação aqui sobre o que é isso. Se eu colocar aqui, ó, ID, eu posso colocar aqui também o value. E aqui a tecnologia eu posso colocar HTML minúsculo. Eu posso também fazer aqui outras checkbox com o mesmo nome, com valores diferentes, colocar CSS, aqui CSS, e aqui JS, aqui JavaScript. Note que não tem nenhuma relação entre o nome que está na frente e o valor
do campo. Isso aqui a gente coloca só para o usuário saber o que tem ali. Então, tá alisado aqui já. Vou colocar um BR aqui. Colocar um BR, só para colocar. E aqui a gente vai testar como funciona esses campos. Eu vou marcar só 2 aqui, não vou marcar JavaScript. Veja que a tecnologia, ele repete aqui, ó, tecnologia HTML, tecnologia CSS. Coloca 2 campos com o nome de tecnologia. Então, aqui é que a gente marca. Seguindo essa mesma ideia, a gente poderia colocar um campo aqui do tipo radio. A gente coloca aqui e vamos chamar de experiência. Ou experiencia aqui. E o valor a gente coloca aqui. Júnior. Vou colocar sem acento mesmo, Júnior, e vou copiar, Sênior, também vou colocar sem acento aqui, só para a gente ver mais rápido isso. Aqui, atualizou, vamos colocar o BR, né, também para quebrar. E quando a gente preenche os dados, marcação HTML, CSS, o rádio, ele não marca 2 de uma vez, ele marca um ou outro. Essa é a diferença do checkbox, você pode marcar vários, mas o radio button, né, o radio button, a gente só marca um de cada vez. Se eu tiver 3 aqui, vamos chamar aqui um outro nível, aprendiz. Vamos colocar aqui, ó, aprendiz. E aqui, ó. E aqui ele marca um ou outro. Ele não marca todos de uma vez. Se eu enviar o formulário, ele aparece aqui a experiência com o valor que eu coloquei. Se eu colocar o valor diferente aqui, por exemplo, aprendiz aqui com letra maiúscula, júnior com letra maiúscula e acento, e o sênior com letra maiúscula e acento. Ele coloca aqui o acento de todos, mas aqui eu não vou marcar nenhum, posso marcar nenhum. Veja que aqui ele coloca o valor que está lá dentro do campo. Ele não muda isso, o valor dentro do campo que continua. E tem mais uma marcação que é o select. Vamos ver aqui, parte. A gente viu o placeholder que aparece. Eu mostrei o label. E o field set é mais um campo para descrever, mais uma tag para descrever os campos. Se a gente voltar aqui no código, a gente vai ver que está ruim de entender o que é HTML, CSS, JavaScript. Ele está desagrupado, né? Está simplesmente separado aí. A gente pode usar aqui um field set, né? Nesse field set a gente pode já agrupar de alguma forma. Veja que está agrupado aqui. A gente vou deixar de página inteira, não vamos trabalhar com CSS agora. E aqui dentro a gente pode colocar uma legenda. Essa legenda a gente pode colocar assim: tecnologias.
E aqui fica claro que a gente está trabalhando, quais são as tecnologias que quem está preenchendo esse formulário sabe usar. Mesma coisa a gente pode fazer aqui por Radio Button, né? Field Set. E aqui a gente coloca a legenda. Essa legenda a gente coloca experiência. Experiência. A experiência do indivíduo. E a gente pode colocar aqui ó, esse field set também aqui para o nome, para a senha, ou simplesmente colocar desse jeito aí vai funcionar muito bem, tá tranquilo para funcionar assim. Então esse aí são as formas. Tem mais um campo muito usado, interessante, que é o select. Vamos ver aqui. O select ele é um pouquinho diferente dos demais, porque para começar ele não usa o input, ele tem uma tag própria. Além disso, ele tem duas propriedades interessantes, o múltiplo e o size, e além de uma subtag, uma tag que pode colocar dentro do select, que é o opt-group. Vamos ver como funciona esse daqui. Vamos colocar mais um BR aqui, só, e vamos escrever aqui um select. Vamos colocar o nome desse select, salário. Tipo se fosse uma pretensão salarial aqui. E dentro dele, né, dentro do select, só de fazer o select, ele coloca aqui a marca, só que não tem nada. A gente tem que colocar a opção, né? Option. E o valor dessa opção, vou colocar aqui 2.000. E aqui dentro eu coloco o texto, eu quero até R$2.000. Veja que a gente já tem uma opção aqui, ó. Aqui. E a gente pode colocar mais opções aqui, né? Aqui a gente coloca 5, aqui a gente coloca 10, aqui a gente coloca 15, né? E a gente coloca aqui também de 2.000 a R$5.000. R$5.000. Aqui a gente coloca outras opções, né? A gente pode colocar de 5 e 1 centavo, né? Para ficar um pouco diferente. Até 10. E aqui de 10. Ou a gente pode colocar aqui, ó, 15.000. A gente pode colocar acima de 10. Vamos colocar desse jeito aqui. Veja que não tem nenhuma ligação entre a opção aqui, o que está aparecendo, e o valor. A gente coloca aqui. Então aqui a gente vê que o Browser Preview não está funcionando, mas se a gente olhar aqui no Firefox, está aqui direitinho, consegue colocar. Outra parte que a gente precisa de ver são essas propriedades aqui, múltiplo. Vamos testar primeiro essa propriedade múltiplo aqui. A gente pode colocar aqui o select. Vou tirar o ID por enquanto. Só coloca múltiplo. E quando a gente faz esse múltiplo, ele ficou aqui um pouco diferente. Veja que ele colocou a seleção aqui e apertando o Ctrl a gente consegue selecionar mais de uma vez. Se você tiver muitos valores, você pode alterar aqui também com size.
Ó, size, coloca 3 aqui e você pode usar aqui a barra de rolagem para acessar mais campos. Aqui. Desse jeito aí. Então, isso aí foram alguns exemplos de como usar formulário com HTML.